Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 831 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos finalizar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Olha, um dos trechos mais impactantes. Eu fiz um estudo aqui agora, só eu e a Bíblia, tá? E o Espírito Santo. Quando eu estudo, gente, eu não vou pegar interpretações de outras pessoas. Eu tenho aquele que tem a melhor interpretação, que é o Espírito Santo, tá? E vou compartilhar aqui uma revelação que Deus me deu agora. Eu creio que realmente foi Deus, porque eu estou nesse momento aqui de oração, de comunhão. E Deus tem me dado várias revelações. Eu vou compartilhar algumas. Sempre que eu compartilhar algo desse tipo, eu vou dizer, olha, foi uma revelação pessoal e você converse com Deus sobre isso, tá bom? Mas olha só, a gente já falou sobre os 144 mil do povo de Israel no dia 830. Se você não escutou, volta lá, escuta, que é o comecinho do capítulo 7, do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8. Hoje a gente vai do versículo 9 até o versículo 17, que é o último versículo desse capítulo 7, falando sobre a grande multidão. Ou seja, no primeiro dia, no dia 830, a gente fala dos 144 mil do povo de Israel. E eu creio, eu falei aqui, meu entendimento, pelo que está escrito, eu creio que esses 144 mil, eles são realmente judeus que se converteram durante a grande perseguição e que foram colocados o sinal, o sinete marcou com um sinal a testa dos servos de Deus, que estavam durante esse tempo aí, que eu creio que realmente é como eu já falei no áudio passado, como o anjo da morte lá na época que o povo de Israel estava no Egito. O anjo da morte não passou por cima das casas que tinham lá o sangue do cordeiro. Eu creio aqui que esse sinal na testa, já que hoje a gente não trabalha mais com sangue, porque o sangue do cordeiro já foi o suficiente, então é um sinal na testa. Um sinal na testa para que essas pessoas elas sejam o quê? Identificadas com algum propósito. E eu creio que o propósito é o quê? As pragas que Deus enviar, como Deus enviou o anjo da morte lá, não vão afetar essas pessoas, tá certo? E aí no versículo 9 vamos falar sobre a grande multidão. Olha só, depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Então aí, no meu entendimento, é coisa de milhões, Ninguém podia contar, no mínimo milhões, tá? Então é muito mais do que 144 mil. Olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações. Olha a diferença. No caso dos 144 mil, eles pertenciam a todas as tribos, as 12 tribos de Israel. Tribos do povo de Israel. Aqui está falando, eram de todas as nações, todas as tribos, ou seja, já ampliou, não é mais só das tribos do povo de Israel. Todas as raças e todas as línguas. Aqui deixa bem claro, quando fala de línguas, aí que fica mais claro ainda. Não é só o povo de Israel, não é só os judeus, porque os judeus têm uma língua apenas. Eles estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas. Olha só, está falando de um reino, porque eles estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas. Trono remete a rei, e rei remete a reino, tá bom? E lembra que Jesus vai ter 1000 anos de reino aqui na Terra, O reinado de Jesus, o milênio, famoso milênio, que a gente vai chegar lá já já. Então, olha só, guarda essa informação. Eles estavam de pé no trono, diante do trono e do cordeiro, vestido de roupas brancas, que remete ao quê? Santidade,
separação. E tinham folhas de palmeira nas mãos, que é o que? Adoração. Folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto, com alegria, né, imagino, do nosso Deus que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Era um canto de júbilo, de alegria, de reconhecimento, de gratidão. De Deus e do Cordeiro, de Deus Pai e de Jesus, vem a nossa salvação. Amém? Então eles estavam ali reconhecendo que a salvação deles veio de Deus e de Jesus. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes, né, dos anciãos e dos 4 seres vivos, né, em outra versão, os 4 seres viventes, né, que a gente já falou sobre isso anteriormente aqui, os 4 seres viventes, né, um com cara de leão, um com cara de touro, um com cara de ser humano e outro com cara de águia. E os 24 líderes. E esses anjos estavam ali em volta disso tudo, do trono, dos 24 líderes e dos 4 seres viventes. Então eles se jogaram, os anjos, diante do trono. Todos os anjos, tá, gente? Olha só, todos os anjos. Aqui fala de milhões e milhões, tá? Porque a gente sabe que a quantidade de anjos excede a casa dos milhões. São milhões de milhões. Todos eles estavam ali e todos eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém, Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Olha aí, vamos repetir isso aí? Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre. Vamos lá. O louvor, repete aí, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Olha aí, são 7, hein? Louvor, glória, sabedoria, gratidão, honra, o poder e a força. Amém. 7 requisitos, né? 7 atributos, né, que Deus merece. Um dos líderes me perguntou, olha aí, um dos líderes, daqueles 24 líderes, tá, 24 anciãos, perguntou para João, que estava nessa visão: quem são esses vestidos de branco? De onde foi que vieram? Olha aí, ele fez uma pergunta como se ele não soubesse, mas na verdade ele sabia, né? Quem são estes vestidos de branco e de onde foi que vieram? E João respondeu: eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse. Então o líder, né, o ancião, respondeu para João: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. Olha aí, gente. Estes são os que atravessaram são e salvos a grande perseguição. Você entende que essa ideia, esse entendimento de que a igreja vai ser arrebatada antes, que não vai passar pela grande perseguição, que não vai passar pela grande tribulação, isso é uma coisa que não tem lógica, que não está, é uma interpretação recente, de 1800 e tanto para cá, que vem distorcendo, que vem fazendo filmes como Deixados para Trás. Isso não está na Bíblia, gente. Está falando aqui mais uma vez. Esses que estão aí de branco, adorando, eles atravessaram, passaram, sãos e salvos pela grande perseguição. E eu creio que estes que ele está se referindo é aquela igreja lá, eu já falei isso para vocês aqui, igreja de Filadélfia, onde Jesus vai refugiar essas pessoas em lugares onde Deus já está falando com a gente, inclusive comigo, com a minha esposa. Olha, prepara um lugar, porque vai ter um tempo onde você não vai poder comprar e nem vender nada, a não ser que você coloque a marca da besta. Então, quem colocar a marca da besta já vendeu a sua salvação, entregou de mão beijada, fala assim: eu não quero ser salvo. Já vendeu. Ah, mas eu não sabia. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso é importante, está escrito aqui. Então, no meu entendimento, repito, no meu entendimento,
estes são os que atravessaram, são os salvos, a grande perseguição. Está falando dessas pessoas que ficaram refugiadas. O que elas ficaram fazendo então durante essa grande perseguição? Orando, jejuando, como em Atos, em comunidades pequenas, né, não muito grandes, porque estarão ali fora do sistema, não vão poder comprar e nem vender nada, não vão poder acessar o dinheiro, que vai ter a moeda única, vai ter a marca na mão direita, e quem não tiver mão direita vai ter que ser na testa, porque tem muita gente que não tem mão direita, né? Nick Vujicic, que é um cara que eu admiro, não tem nem braços nem pernas. Então, assim, são entendimentos que Deus está me dando. Então, essas pessoas, elas foram arrebatadas depois que Jesus voltou e reinaram, se juntaram com ele no céu e voltou para reinar esse milênio. E elas estavam ali diante do trono, com roupas brancas. E ele repete, e também são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Então, são as pessoas que morreram durante a grande perseguição e antes da grande perseguição também, que morreram por causa da mensagem do Cordeiro de Jesus, porque pregaram isso, foram os mártires. Começou lá em Estevão a partir de Jesus, mas teve mártires antigos também, profetas que morreram por causa da mensagem de Deus no Antigo Testamento e que ressuscitaram, é a primeira ressurreição para reinar com Jesus os 1000 anos aqui na Terra. Então essas pessoas também estavam ali, né, diante do trono com roupas brancas. Por quê? Porque elas não... E como Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha ardente, não se prostraram diante daquela imagem do rei Nabucodonosor e entraram ali várias outras, gente, e são milhões de pessoas, se você for contar desde a antiguidade, né, de todos os tempos para cá, e aquelas também que morreram, como lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Esmirna, aqueles que durante a grande perseguição não vão poder estar nos refúgios, porque já estavam presas, não vão poder sair de lá, vão morrer, vão ser torturadas, ou vão ter uma missão ali e vão ficar e não vão poder comprar e nem vender, vão ser supridas sobrenaturalmente de alguma forma, não sei, mas elas serão mortas ali. Essas também estarão ali, né? Tanto as que foram arrebatadas, que é o primeiro grupo que eu falei, que atravessaram são os salvos, a grande perseguição, que serão arrebatados, não colocaram a marca da besta, continuaram adorando, não se prostraram ao rei Mamon, né? ao Deus Mamon, que são as finanças, e muita gente vai colocar a marca por causa disso. Então estes e as outras pessoas estavam ali. E é por isso que essas pessoas, versículo 15, é por isso que estas pessoas estão de pé diante do trono de Deus. Amém? E o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor destas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. No meu entendimento, repito, no meu entendimento, está falando do reinado e também pós-reinado, eternidade, tá? Reinado e pós-reinado. Lógico que o pós-reinado vai vir mais gente, né, que vai ser a segunda ressurreição. A gente vai estudar isso mais para frente, né, aquelas pessoas que não morreram por causa da mensagem, mas que também vão ser ressuscitadas para serem julgadas e para saber, essa daqui, ela vai para o inferno, ela vai para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e o Hades e etc., ou ela vai para a eternidade. Tá? Mas isso não cabe a gente julgar. Isso tudo é julgamento de Deus, que é o julgamento mais perfeito que existe. Não precisamos nos preocupar com isso. Mas e se meu pai, e se minha mãe? Ei, confia em Deus. Deus é bom, justo e fiel. Tá bom? Fique nesse grupo aqui, que você vai estar tranquilo. Adore a Deus, não se prostre ao Deus Mamon, não coloque a marca que está muito próximo de acontecer. Depois da moeda única, isso vai se acelerar muito. A inteligência artificial está acelerando muito esse tempo. Tá bom, pessoal? E esteja atento aos sinais e à condução do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por não nos deixar às cegas. Obrigado pelo direcionamento. Obrigado por tanto amor. Obrigado por enxugar todas as nossas lágrimas. Obrigado por preparar este lugar maravilhoso para que estejamos reinando e passando todos os últimos dias, a eternidade ao teu lado. Obrigado, Jesus, por ser o Cordeiro, por nos salvar. Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te reconhecemos. Em nome de Jesus. Amém?
Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.